Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Podem me chamar de Irmão Dias. E como foi que eu me tornei testemunha de Jeová? Eu me tornei testemunha de Jeová não por vontade própria. A princípio, eu nasci em uma família que meu pai e minha mãe eram testemunhas de Jeová. Então, eu também segui a religião da família que foi imposta a mim e eu cresci assim. Em 1979, aos 9 anos de idade, eu me tornei publicador não batizado. Eu ainda pregava naquelas bibliazinhas verdes e preguei assim, continuei pregando até meus 17 anos, quando meu pai ele permitiu que eu me batizasse. Depois dos 17 anos eu me batizei, mas logo alguns meses depois eu comecei a namorar e os anciãos não me recomendaram, mas mesmo assim não me recomendaram como servo ministerial. Mas eu exercia muitos privilégios dentro da congregação, por assim dizer, escravilégios. Cuidava de balcão de literatura, indicador, passando microfone volante e assim por diante. Então sempre eu atuei muito dentro da congregação. E também tirava muitas petições, naquele tempo chamava de carta de pioneiro auxiliar. Naquele tempo a gente tinha também umas certas vantagens. Nós vendíamos as revistas e ficávamos com 50%. Ou seja, eu podia sair com minha namorada e eu passava muita revista e aí às vezes eu cheguei a passar mais de 100 revistas por mês. Era médio. E eu pegava uma parte desse dinheiro e a gente usava para poder lanchar, para passear, pagar transporte com minha namorada. E aí, também naquele tempo, as assembleias e congressos, quem era pioneiro auxiliar e regular, mas eu era auxiliar, recebia as fichas de graça. E aí, depois de 20 anos, eu me casei cedo, mas me casei bem. A minha esposa é uma pessoa muito boa, estou com ela até hoje e pretendo ficar até a minha morte. E eu me casei e algum tempo depois eu me tornei servo ministerial e servi como servo ministerial durante 7 anos. Depois disso eu fui recomendado como ancião de congregação. E como ancião de congregação eu fiz várias partes dentro da congregação. Por exemplo, eu servi na comissão de serviço em todas as pastas, né? Desde a presidência foi muito pouco tempo, mas como secretário, passei um bom tempo como secretário, vários anos. Superintendente de serviço foi a que durou mais. Às vezes eu acumulei algumas pastas porque não tinha mais ancião nas congregações que eu fiz parte. Eu tive a oportunidade de servir em 5 congregações. Bem, eu vou falar agora um pouco sobre os cargos que eu ocupei dentro da congregação como ancião. Então, como ancião, como eu até já falei, eu tinha várias pastas, ocupei todas as pastas na comissão de serviço da congregação, que é feita de presidente, secretário e superintendente de serviço. Mas eu também fazia discursos em assembleia desde quando eu me tornei ancião, que eu faço discurso em assembleias e em congressos. Um pouco tempo depois eu comecei a fazer parte em congressos. Fazia também reunião pré-assembleia porque eu fui pioneiro regular durante 2 anos e fiz o curso, então tem mais privilégios. Eu também tive a oportunidade de cursar, né? Quase 20 vezes eu cursei a escola do Ministério do Reino, eu acredito que foram umas 20 vezes. E também fiz o curso para ancião envolvendo uma semana
com 2 superintendentes de distritos que vieram direto de Betel para dar esse curso para anciãos aqui de toda a região Nordeste. Um deles já faleceu, que é o irmão Benetão. E durante esses aprendizados que eu tive, porque a Escola do Ministério do Reino, para quem não sabe, é uma escola que prepara os anciãos para cuidar das congregações, mas principalmente para cuidar de assuntos judicativos, que envolve pecados que se pratica. Daqui um exemplo: uma pessoa ela vê pornografia, ela precisa ser desassociada ou não precisa? Qual é o grau de pornografia que desassocia a pessoa? Nesses cursos nós aprendemos o grau de pornografia que a gente pode desassociar, que não tem jeito, e o grau que não pode. São regras, doutrinas de homens que não tem nada especificado na Bíblia e apenas serve na realidade são doutrinas farisaicas. É isso aí. Eu também tive a oportunidade, como ancião, de ser escolhido para fazer parte de um comitê de apelação. O que é isso? Uma comissão de apelação. Toda vez que uma pessoa pratica um pecado, ele acha que foi injusto a decisão dos anciãos, que na maioria das vezes é desassociar, expulsar a pessoa acha que é injusto, então a pessoa pode apelar. E quem vai cuidar daquele caso? Uma comissão de apelação. Quem é escolhido para essa comissão de apelação? Normalmente 3 anciãos bem preparados. Os 3 têm que ser bem preparados, bem experientes. E visto que eu tinha cursado muitas escolas, eu sempre fui usado para essas comissões de apelação. E em algumas delas eu fui presidente. E aí eu comecei a ver que existia muita coisa errada dentro desse tipo de julgamento. Bem, como é que eu comecei então a acordar? Há alguns anos atrás, eu iria fazer um discurso da comemoração que eu fazia anualmente, então já sabia o esboço de cor, e eu queria fazer um discurso que chamasse atenção a um aspecto diferente, porque eu gostava sempre de fazer um discurso diferente, olhando para a assistência, sem precisar ficar olhando para o esboço. Eu sempre gostei de fazer discurso assim, né, com sentimento. E eu comecei a acordar foi justamente aí, porque eu procurei um ponto que eu queria provar para a assistência, era que a assistência não deveria comer do pão e do vinho. Então eu queria provar isso dentro da Bíblia. Queria provar na Bíblia, e eu sabia que no esboço ali que a associação manda para a gente, tinha as fontes de matéria. E aí eu peguei e fui procurar as fontes de matéria. Na realidade, eu não encontrei nenhum argumento convincente. Eu só encontrei ali o que o apóstolo Paulo falou no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que não deveria comer o pão e o vinho de maneira indigna. Mas isso não era motivo. Eles querem dizer o seguinte, que se você comer sem ser ungido, você está comendo de maneira indigna. Mas não era isso que o contexto estava dizendo. O contexto estava dizendo que não deveria comer e beber, comer do pão nem beber do vinho, se a pessoa tivesse embriagado ou se tivesse com muita fome. Ou seja, a pessoa não deveria abusar daquela situação, né? Daquela comunhão que estava ali. Não deveria fazer isso. E no finalzinho, o apóstolo Paulo lhe diz ali que aquele que tiver com fome, come em casa. E depois você, quando chegar lá, tenha respeito pela celebração, pela celebração da morte. Então, visto que eu não consegui argumento, aquilo ali ficou na minha mente. Quando eu fui lá no livro de João, eu vi que Jesus Cristo, ele foi bem claro em dizer que quem não come do pão e quem não bebe do vinho
não tem nem esperança de ressurreição. Bem, isso fez uma interrogação no meu cérebro. Eu não consegui mais fazer discurso de comemoração. E daí por diante, eu fiz esse discurso eu fiz. Né? O pessoal bateu palma, gostou, mas minha consciência não me permitiu mais eu fazer discurso de comemoração. Foi aí que tudo começou. Aí eu comecei a acordar. E aí eu comecei a pesquisar outras doutrinas dentro da Bíblia para poder ver, porque se essa doutrina era falsa, era errada, deveria haver mais. E infelizmente eu achei muitas outras, ou melhor, praticamente todas as doutrinas não são cristãs. São baseadas em alguns versículos bem mal interpretados, mas essas doutrinas não são cristãs e por isso nenhum cristão deve subordinar a essas doutrinas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Algumas doutrinas que eu comecei a pesquisar. Então, a primeira foi se existia esperança para duas classes, uma que ia ficar na terra e outra que ia ficar nos céus. Pesquisei profundamente e vi que essa doutrina é uma doutrina falsa. Eu também fiquei inculcado com o fato da organização dizer o seguinte, que eles que vão para o céu, os ungidos que vão para o céu, ou seja, os membros do corpo governante, eles são filhos de Deus. E quem não é do corpo governante é o quê? Aí eles dizem, vocês não, para vocês serem salvos, vocês precisam estar em associação com a gente. Não, a Bíblia não diz isso. Então comecei a desconfiar. Se eu não sou filho de Deus, sou filho do quê? Outra doutrina falsa, que isso aí para mim foi muito complicado, foi pregar de casa em casa, porque eles diziam que era isso, e aí eu tive que ver realmente que aquelas palavras do apóstolo Paulo não estava se referindo a pregar de casa em casa, mas que ele primeiro, ele pregou na feira, pregou na sinagoga, e depois ele ia para a casa das pessoas para almoçar, para dormir, e também pregava na casa da pessoa, mas o primeiro contato não foi ali. Então eu aprendi pesquisando. Uma das doutrinas que eu tive trabalho de entender foi a doutrina do sangue, porque aquilo não saía da minha cabeça. Eu estava disposto a morrer por causa disso. E matar também minha família toda, tanto minha esposa como meus filhos, eu estava disposto a sacrificar por causa dessa doutrina. Quando eu vi que no passado, nas minhas pesquisas, no passado, o homem que comesse um animal estrangulado, pela lei, dizia que tinha que morrer. Mas logo depois, diz que se a pessoa tomasse 7 banhos, está lá na lei mosaica, a pessoa podia entrar no acampamento tranquilo, não tinha problema nenhum. Não era para morrer? E tomando 7 banhos fica bom? E aí eu vi que na realidade, Deus, ele viu que toda vez que a vida humana estivesse envolvida, ele abria mão dessa lei. É impressionante. E por que nós não podemos abrir mão da lei do sangue hoje de tomar uma transfusão? Aí eu fui ver que o apóstolo Paulo ele mostrou que aquilo ali é um assunto de consciência. Bem, aí eu comecei a pesquisar sobre a grande tribulação. Que doutrina! E vi que a doutrina caiu logo no início de minhas pesquisas. Segundo o que eu pesquisei, a tribulação que Jesus Cristo ele predisse e contou para os discípulos de maneira particular, já havia ocorrido lá em 70. E o Armagedon? Eles dizem que o Armagedon vai matar com crianças, vai matar com mulheres, mas o livro de Apocalipse diz que o Armagedon é apenas para os reis da terra, os comandantes militares, todos aqueles que quiserem guerrear contra Cristo. Eu fico imaginando uma criança com uma arma guerreando contra Cristo.
uma criancinha de 2 anos guerreando contra Cristo. Isso não existe. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.